com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malindia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2020, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 75. A questão 75 ela é bem interessante, ela descreve para a gente o seguinte, olha só. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade de seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Beleza. A pergunta descreve para a gente o seguinte: na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada pelo quê? Olha só, A. Asserção da cultura dos nativos. B. Avanço nos estudos do ambiente. C. Afirmação das formas de dominação. D. Exatidão da demarcação das regiões. Ou E. Aprimoramento do conceito de fronteira. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, belezinha? Galerinha, vão usar o vídeo, tentaram fazer, ou nesse caso aqui a 75 é a C, tá? Eu vou explicar pra vocês o motivo, por que é a C. Olha só, a gente tem aqui um texto, né, construindo mapas, né, Revista Brasileira de História. A gente tem aqui afirmar a cartografia, né, da época integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus. Ok. Significa que os conhecimentos dos ameríndios, né, dos indígenas, enfim, sobre o território foram ignorados. Então, olha só um ponto que a gente tem aqui importante de destacar aqui, né, no texto, que é importante a gente destacar isso aqui, ó. Eles ignoraram os conhecimentos dos ameríndios, tá? Pela cartografia europeia, ou que foram privados por sua representação territorial e da autoridade de seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui, para a gente entender por que é a resposta letra C? Ele está destacando que foi uma forma aqui de dominação, de imposição. Eles simplesmente ignoraram os conhecimentos dos ameríndios, que já conheciam das terras, né? E fizeram por imposição deles, da maneira deles. Então, por que não são as outras? Essa análise aí foi uma representação cartográfica na América, foi marcada por asserção da cultura? Não, né? A gente tem aqui, ó, completamente um desprezo pela cultura indígena. Eles simplesmente ignoraram o conhecimento deles. Aqui, ó, sobre os territórios, né? Territórios foram ignorados. Quantas coisas, né, a gente vê aí que foram ignoradas, né? Tantas sabedorias dos indígenas aí que os europeus simplesmente ignoraram, né? Então, assim, é uma forma de imposição, tá? A questão da cultura, enfim. Avanço de estudos também não. Exatidão da demarcação, muito menos, tá? Muitas cartografias aqui no caso não tinham exatidão, tá? E aprimoramento do conceito de fronteiras muito menos, a letra A muito menos, tá? Eles não aderiram à cultura dos nativos, pelo contrário. Aqui, ó, processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados. Então, eles nem aceitavam as culturas dos nativos. A gente tem aqui uma forte afirmação das formas de dominação, tá? Ou seja, eles fizeram aí as demarcações, né, uma imposição das terras, né, da questão da cartografia, né, ao ver deles, da maneira deles, né, os europeus aqui no caso, ao ver como eles acreditavam que era a demarcação dos territórios. Ou seja, foi completamente ignorado os saberes indígenas, né, por mais que, assim, é até estranho, né, você chega em um país, você ignora a cultura do povo que conhece aquela terra e quer impor algo seu, né? Então, assim, foi completamente ignorado, até que a gente vê claramente, e isso foi uma afirmação de forma de dominação, né? O povo europeu aí quis dizer que através dos conhecimentos deles, né, da questão europeia, né, foi uma forma de dominação sobre os nativos, né, sobre os indígenas, né? Então eles impunham, né,
impunham aí uma forma de dominação, até mesmo contra os povos nativos, né? Então, assim, a gente tem aí uma série de saberes e conhecimentos indígenas que foram, gente, peço desculpas pelos barulhos, né? Que foram ignorados em troca de, né, que no caso, né, é uma dominação, imposição europeia sobre esses povos. Então, por esse motivo aqui que vai ser a afirmação de forma de dominação, né? Eles só tinham ver deles, os saberes deles, da cultura europeia sobre a cultura indígena, e eles não aceitam, que no caso, né, ignoraram os saberes dos nativos que conheciam até mais, né, a própria terra do que os europeus que estavam chegando. Então, assim, por esse motivo aqui que vai ser a letra C, tá? A gente tem essa análise sobre representação cartográfica na América, que foi marcada exatamente por uma afirmação de formas de dominação, ou seja, o povo europeu estava aí como se fosse, né, na posição de dominador, e ignoraram até os saberes indígenas em relação à terra que eles mesmos conheciam. Então, a gente viu muita exploração, né, gente? Se for pegar a história do Brasil aí, muita exploração europeia aí, tanto não só com os indígenas, com os negros, né, com as culturas, enfim, né, a história do Brasil é muito marcada por coisas, né, boas, né, mas coisas tristes, né, principalmente essa questão aí da exploração dos escravos e dos indígenas, coisas tristes, páginas tristes da história do Brasil, assim. Então, né, a gente vê claramente muitas coisas ruins que aconteceram no passado, e que bom que agora, né, a gente tem, ainda assim é uma luta muito difícil, mas a gente tem algumas culturas que bom que sobreviveram, né, a cultura indígena, culturas africanas, porque se você for olhar a história do Brasil, ela é bem triste, né, uma imposição do povo europeu e passando por cima até de quem já vivia aqui, né, porque os povos indígenas foram os primeiros a cuidar da nossa terra. Então, a gente deve muito a eles, né? A gente tem aqui claramente uma forte imposição europeia, né? Se você for estudar a história do Brasil, tem muita coisa triste, né? Então, assim, por esse motivo aqui que vai ser letra C, tá? É uma afirmação de formas de dominação, tá? Em relação aos povos indígenas, a cultura indígena, até mesmo porque eles nem aceitavam, né, os povos europeus nem aceitaram os saberes e os conhecimentos deles em relação às terras que eles mesmos conheciam mais do que os europeus, né? Então, assim, por esse motivo que vai ser letra C, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado vocês, e vejo vocês aí no próximo vídeo. Bons estudos! Então, galerinha, vamos para a questão 76? Então, tá bom, ó. A principal característica da situação social dos anglo-americanos é seu caráter eminentemente democrático. Afirmei anteriormente que reinava uma igualdade muito grande entre os imigrantes que foram se estabelecer na Nova Inglaterra. Para isso, contribuiu a influência das leis de sucessão. Estabelecidas de uma maneira, as leis de sucessão reúnem, concentram e agrupam em um só a propriedade e o poder. Estabelecidas por outros princípios, produzem o oposto, dividem, partilham e disseminam os bens e o poder, né? Democracia da América. Beleza. O texto tematiza o papel desempenhado por uma norma de criação em um ambiente propício ao quê? A. Emprego do trabalho escravo. B. Consolidação dos valores burgueses. C. Banimento das dissidências religiosas. D. Contenção da identidade nacionalista ou a hierarquização dos agentes econômicos. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá? A gente tem aí o texto, né? Olha só, o texto desempenha, o papel propício, uma norma, criação de ambiente propício. O que acontece? Por que não são as outras? Emprego de trabalho escravo não é a questão, tá? A gente não vê, não se refere muito à questão disso. Olha só, a principal característica da situação social dos anglo-americanos. Então, a gente tem muito essa questão burguesa, tá? Justamente por conta dessa expressão, seu caráter eminente democrático, né? Reinava. Então, assim, ó, grandes emigrantes foram estabelecer Nova Inglaterra, influência de leis, né? Maneiras de leis de sucessão, reúnem, enfim. Não é a questão aqui religiosa também, tá? Não é o caso.
se a gente for analisar. Questão escrava, por que não são as outras? Também não. Contenção de nacionalista, nada a ver. E hierarquização dos agentes econômicos, também não. Banimento, aqui no caso, vai ser consolidação dos valores burgueses. A gente tem muito essa questão disso, tá? A questão aqui de influência das leis, né? Situação social, tá? Dos anglo-americanos. Então, se a gente for analisar isso, isso está muito ligado à questão burguesa, tá, gente? Por esse motivo aqui que vai ser consolidação dos valores burgueses, tá? Ó, Nova Inglaterra, para isso contribuem influências de leis de sucessão, né? Outros princípios, partilha, disseminam bens, poder, tá? Tá muito questão ligada aqui à burguesia, tá? Ó, se a gente for analisar, ó, questão de bens, né? De poder, né? Então aqui, infelizmente, não é questão do escravo, né? Aqui no caso, a gente sabe muito bem na questão da história que a burguesia tinha poderes, né? Então, assim, por esse motivo aqui, que vai ser a letra B, tá? Principalmente por isso aqui, ó, disseminam bens e poder, belezinha? Não é essas outras questões nacionalistas, agentes econômicos, não. Aqui se refere à questão burguesa, sobre o povo burguês, os burgueses. Tá certo? Por esse motivo aqui que vai ser a letra B. Vai ser uma consolidação aí desses valores, né, da burguesia, desses valores aí dos burgueses, tá? Por esse motivo aqui que o texto vai ser, né, vai se direcionar, vai se referenciar a isso, a essa questão. Beleza? Bom, espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido, né? E vejo vocês aí na próxima questão. Espero que tenham acertado, né? Bora lá para 77? Então vamos lá, ó. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade e toda comunidade se forma com vistas e a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, o que? A ética e política, pois conduzem à eudaimonia. B. Retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora. C. Metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira. D. Democracia e sociedade, pois se referem a relações sociais. Ou E. Geração e corrupção, pois abarcam o campo da psis. Olha, pause o vídeo e tentem fazer vocês também, né? Vamos lá, ó. Segundo esse textinho, qual que vocês aí acreditam que seja a alternativa correta? Tentem fazer aí também. Vamos ver o vídeo, tentaram fazer. Bom, isso mesmo, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Gente, porque o texto é política? Vamos ver aqui, o texto é Aristóteles é político? Sim, o texto é Aristóteles é política. Porque a alternativa é sobre isso. Enfim, pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Se você fosse, assim, espertinho, talvez muitos associariam a política Aristóteles, então é ético político. Mas, enfim, sim, se vocês foram nesse raciocínio também, tá certo. Olha só, no fragmento de Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, tá? Então, olha só, a gente tem um texto que ele descreve, né, da ética política, né, Aristóteles. Ele vai descrever para a gente sobre a cidade, beleza? Uma espécie de comunidade, tá? Forma vistas, né, algum bem, pois todas as ações, todos os homens são politicados e vistos que lhe parece um bem, tá? Mais importante que todas elas, incluem todas as outras e todos esse objetivo visa o mais importante aqui no caso de todos os bens. Então a gente tem a questão de comunidade, um bem da comunidade. Então, comunidade, tá, gente? Então, se a gente tem comunidade, a gente não poderia marcar aqui algo que fosse pessoal, né? Só para si, né? Então, ó, já descarta. Pois abarca o campo da psis, né? Não é. Filosofia primeira ficou incompleta também, né? Democracia e sociedade, pois referem citações sociais. Beleza, citações sociais.
Só que aqui tem um pequeno probleminha. Você poderia marcar essa sem ficar na dúvida. Mas a questão, ela destaca sobre o bem da comunidade. Então não é somente a democracia e sociedade. Seria mais democracia se a gente tivesse um texto destacando assim o povo, entendeu? Tipo assim, algo mais, como eu posso descrever para vocês? O povo merece escolher, eleger, entendeu? Algo assim, mais direcionado ao povo. A questão, ela trata de bem. Toda vez que se refere ao bem, você pode associar a ética também, tá? A política já é a questão social, a questão da comunidade e a um bem. Então, se você tem algo... Para Aristóteles, a questão do bem aqui, né, seria muito a questão da ética, né? A ética está muito ligada a isso. A questão, assim, de um bem na comunidade. Então, não seria somente o povo, né? Não seria somente a democracia, porque tem a democracia ligada a um bem. O bem está muito associado à ética, tá? Principalmente nos livros de Aristóteles. Se você for pegar a filosofia, ler os livros dele, está muito associado à questão do bem comum, né? A questão da ética. E tem uma palavrinha aqui, depois eu vou falar para vocês o significado dela, que já de cara você já mataria a questão de saberia e por quê, né? Retórica e linguagem também não faz muito sentido, né? Até porque a questão trata do bem comum, enfim, né? Metafísica e ontologia também a gente já viu que não faz sentido. Aqui no caso, né, ética e política. Por quê? A questão, ela se trata sobre um bem, né? Se você for analisar, ó, toda cidade é uma espécie de comunidade, todas se formam, tá? Algum bem, ações de todos os homens, ações de todos os homens, ou seja, se ele fizer algo errado, ele está ferindo o quê? A ética, né? Um homem bom, um homem sábio, um homem ético, ele não vai fazer o mal, né? Assim esperamos, assim segundo Aristóteles. Então, a questão aí, ó, visa um bem comum, mais que todo objetivo, visa o importante de todos os bens. Então, entende-se que um homem justo, um homem que pratica o bem, ele é ético, né? E a questão da comunidade é a questão política. E a questão da eudaimonia, o que seria para Aristóteles, né? E aqui, nada mais, nada menos do que exatamente isso, né? A eudaimonia aí, ela vai ser descrita, né, como um bem final, né? Pois toda ação humana vista a realização desse bem, que é tido como autossuficiente e perfeito. Então, ele vai discutir conceitos éticos fundamentais como felicidade e virtude. Então, seria uma felicidade e uma virtude do ser humano, né? Detendo-se da apreciação de várias virtudes particulares e analisa o agir humano. Então, para ele, aqui vai ser exatamente tudo isso que a questão descreve, né? A prática do bem, da ética. Então, assim, tudo a ver com os contextos aqui do Aristóteles, tá? Inclusive, a gente tem muitos livros, vocês leiam Ética Nicômaco também, tá? Tem muito a ver com essa questão aqui. E tem conceito de eudaimonia, então não vou dar spoiler, enfim. Mas tem tudo a ver aqui, tá? Já de cara você marcaria aí. Se você já tiver lido esse livro, você vai entender o que eu tô querendo dizer. E de cara você marcaria aí a letra A, que tem tudo a ver aqui com o conceito que a questão está descrevendo, tá? E principalmente a política, né? Aristóteles e o livro A Política. Tem tudo a ver aí com a ética e política, né? Nossa, nem profundo, tá? Tem muitas questões aqui, essa questão aqui, né? Não é que teria que entender Aristóteles, né? Mas profunda essa, viu? Enfim, por esse motivo aqui que vai ser a letra A, tá? Um bem, algo relacionado à ética, ao bem comum, e o conceito de eudaimonia é exatamente isso, viu? Por esse motivo aqui que vai ser a letra A, tá bom? Bom, espero vocês aí na próxima questão, né? Vamos lá, vamos para a questão 78 do Enem de 2020, primeira aplicação, Humanas, Caderno Azul. E agora a gente vai para a questão do toyotismo a partir dos anos 1970. A questão 78, né? Teve grande impacto no mundo ocidental quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Os sentidos do trabalho. Beleza, olha só. A questão descreve o seguinte, ó, a característica organizacional do modelo em questão requerida no
contexto de crise foi o quê? A. A expansão dos grandes estoques. B. Incremento da fabricação em massa. Adequação à produção à demanda. D. Aumento da mecanização do trabalho. E. Centralização das etapas de planejamento. Vamos lá, gente. Pausa o vídeo. Tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausar o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá bom? Vai sair adequação da produção à demanda, tá? Não é expansão de grandes estoques, não, nem incremento de fabricação em massa, tá? Nem aumento da mecanização do trabalho, nem centralização de etapa do planejamento. Primeiramente, a gente tem aqui, característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto de crise, tá? Então, se você tem algo... Primeira coisa, se você não entendesse nada de toyotismo, se você nem soubesse qual era a resposta certa, tem uma macete para fazer essa questão? Se você for chutar, por exemplo, tem. Qual que seria? Olha só, vamos por uma coisa aqui, Quando você tem crise... Então, vamos lá. Hoje de cara eu vou te dar uma macete aí pra você já chutar nessa questãozinha e acertar, Quando você tem uma crise, você vai expandir? Você vai incrementar alguma coisa? Você vai aumentar? Você vai centralizar as etapas de planejamento? Você poderia ficar na dúvida, né? Mas planejamento, enfim. Gente, pensem comigo. Se você tá numa crise, você vai expandir algo? Não, né? Aqui no caso, você tem que adequar a produção à demanda. Você tem que fazer uma adequação, não seria o correto? Entendeu? Para você minimizar essa crise, né? Para você, como se diz? Não aumentar. Se você for expandir, você tá numa crise, você vai se ferrar, não vai? Aqui no caso, não vai te prejudicar. Então, qual que encaixaria melhor aqui numa questão de crise, por exemplo? Pensa aí comigo, vai. Não seria melhor uma adequação na produção? Uma adequação? Perceberam que a única alternativa que está aqui, mais ou menos amenizando algo, seria a letra C, né? Então, por esse motivo aqui, que vai ser a resposta correta, né? A questão até destacou aqui para você, um sinalzinho aqui, crise, né? A palavrinha crise, opa. Então, tem algo aí, né? Uma crise, né? Que leva a refletir, né? Mas enfim, sobre a questão histórica do toyotismo, né? Seria importante aí, a nível de conhecimento, o que foi o toyotismo, né? Só para vocês saberem, né? Olha que interessante. Para quem não sabe, né? Muita gente deve saber. Para quem não sabe, quer saber, ele vai ser aí, foi um modelo, né? Foi um modelo um modelo de produção industrial japonês, tá? Conhecido aí pela adoção do sistema Just in Time, né? O que significava isso? Era um sistema aí que vai prezar pelo atendimento da demanda e a eliminação dos estoques, tá? Então, o toyotismo, né? Ele vai aí se basear no conceito de Just in Time, né? Ou seja, conceito aí entre aspas, tá até entre aspas aqui, né? Na hora certa, né? Que vai aí se voltar para o atendimento da demanda e ausência de estoques, tá? Então, é uma estratégia aí bem interessante aí, né? É um modelo, né? Seguindo o modelo japonês. Por quê? Qual que é o objetivo dele? Prezar pelo atendimento da demanda e a eliminação de estoques, tá? Então, aqui no caso, em relação à questão, né? Que é mais a nível de conhecimento para vocês também saberem o significado do toyotismo, né? Como que ele surgiu, enfim, o que significa esse conceito. Mas em relação à questão aqui também, tá? Aqui vai ser a letra C, justamente pela adequação da demanda, tá? Principalmente na questão de crise, beleza? Se você tem uma crise, você tem que adequar algo, né? Seria o mais sensato a se fazer, tá bom? Por esse motivo aqui que a resposta vai ser letra C. Beleza? Então tá, espero que vocês tenham entendido o motivo aqui, tá bom? Bons estudos para vocês aí. E até a próxima questãozinha. Vamos lá, gente. Questão 79, O fenômeno histórico conhecido como tráfico de coolies, né, esteve associado diretamente ao período que vai do final da década de 1840 até o ano de 1874, quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e Peru, e muitos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de coolies, ou, em outros termos, o transporte por meios coativos de mão de obra de um lugar para o outro, foi comparado ao tráfico africano dos escravos, muito
muitos, desculpa, por muitos periodistas e analistas do século XIX. Então, ó, migração e trabalho sobre controle no século XIX, história. Beleza. Aí a pergunta, ela quer saber o seguinte, ó, a comparação mencionada no texto foi possível em razão da seguinte característica. Qual? A oferta do controle formal. B. Origem étnica dos grupos de trabalhadores. C. Conhecimento das tarefas desenvolvidas. D. Controle opressivo das vidas dos indivíduos ou investimento requerido dos empregadores? Pausem aí, tentem fazer. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Gente, pausaram o vídeo e tentaram fazer de cara aqui a letra D, tá? Qual alternativa que é mais, assim, que tem coisas cruéis? A letra D, controle, tá? Se a gente tá destacando um texto, por que a letra D? A gente tá destacando um texto que tem um tráfico no sentido de escravidão, trabalhos escravos, né? Que foi comparado ao tráfico africano de escravos, a gente vai ter aqui claramente um controle opressivo. Toda vez que em alguma questão você foi deparar com a palavra tráfico, né? Questões assim, vai estar se referindo aí, né? A uma coisa opressiva, um trabalho forçado, tá? Então, por esse motivo aqui, que vai ser letra D, não vai ser um investimento, uma oferta de contrato formal, grupos de trabalho, nada disso, tá? Conhecimento de tarefas, não. Por quê? Porque a questão, ela destacou aqui algo análogo, né, ao tráfico africano, né, dos escravos. Então, se existe um tráfico, uma escravidão, é claro que você vai ter um controle aí opressivo da vida dos indivíduos, né? Quando se tem um controle aí, um tráfico, aqui no caso, seria algo opressivo, né? Forçado, tá? Por esse motivo aqui que vai ser letra D, tá bom? Vejo vocês nas próximas questões aí. Espero que vocês tenham entendido, tá? Em relação à questão aqui, por que vai ser letra D, viu? Vamos lá para a questãozinha 80. Acho que dá para fazer, né? Dá para fazer. O tempo dá para fazer. Então vamos lá, ó. Vamos para a questão 80, então. Ó, os seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional nos anos 1970. Começaram a se articular com o movimento agrário no início dos anos de 1980. Na década seguinte, conseguiram reconhecimento nacional, obtendo a implantação das primeiras reservas extrativas após o assassinato de Chico Mendes. Assim, em 20 anos, os camponeses da floresta passaram passaram da invisibilidade à posição de paradigma de desenvolvimento sustentável com participação popular. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Beleza, a pergunta descreve o seguinte, ó, de acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre o quê? A. Crescimento econômico e migração dos trabalhadores. B. Produção de borracha e escassez de recursos naturais. C. Reivindicação de terra e preservação da mata nativa. D. Incentivo governamental e conservação de territórios. Ou é modernização de plantio e comércio de látex? Pausem o vídeo, tento fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar. Não, 80C, tá? C. Por que C, gente? Olha só. De acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre o quê? Ixi, já é de cara C, tá? Se a gente tem uma luta aqui, principalmente dos seringueiros, né? Olha só. Os seringueiros amazônicos eram invisíveis. Cenário nacional. Ou seja, eles começaram a se articular com o movimento agrário no início dos anos. Tá. Olha só, gente, reservas extrativistas com assassinato de Chico Mendes. Assim, em 20 anos, os camponeses das florestas passaram da invisibilidade à posição de paradigma, ou seja, algo a ser seguido, né? O desenvolvimento sustentável com a participação popular. Se você tem aqui uma luta, né, de acordo com o texto, uma luta por visibilidade dos seringueiros, estabelecida foi pela relação de reivindicação de terras, tá? Tá muito ligado a isso, tá? E principalmente preservação da mata nativa. Você tem aqui uma reivindicação. Quando você tem uma luta, você tem uma reivindicação. Não existe, aqui no caso, dia de cara, né? As outras alternativas, não existe uma mais completa do que a letra C. Olha só, incentivo não governamental, aqui no caso, modernização do plantio. Gente, desculpa, tá? Um
causa aqui. Enfim, modernização não faz sentido, né? Até mesmo porque, né? Crescimento econômico? Não. Produção de borracha? Gente, reivindicação, tá? Que você tem uma luta, né? Toda vez que você tem uma luta, você tem uma reivindicação, desculpa, de terra. E o que eles fazem? Preservação da mata, né? Olha só, camponeses da florestas, né? Eles lutam, aqui ó, desenvolvimento sustentável, eles lutam para preservar a mata nativa. Então você tem aqui uma reivindicação de terra e preservação da mata nativa. Reivindicação, tá? Você tem uma luta. Essa palavra aqui, eles estão lutando por algo, reivindicando algo. Tá? Então, de cara aqui, por esse motivo que vai ser a letra C, tá? De acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos, ela vai ser estabelecida por isso, porque eles estão lutando, eles estão reivindicando, né? Então, por isso aqui que vai ser a letra C, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês nas próximas questões, tá? Vou fechar aqui para não ficar muitas questões, depois a gente vai para 81, tá? Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Abraços aí. Bons estudos, não desistam.